Salve, salve galera ligada aqui no canal Papo de Contabilidade. Estamos de volta. O canal ficou parado aí, nós tivemos um vídeo inaugural há algum tempo atrás. E aí depois o canal deu aquela parada, né? Não teve mais nada. A gente ficou aí num período sabático, resolvendo algumas coisas, né? Um período para aí uma reorganização, um período para uma administração das coisas que a gente tinha que fazer. Mas agora voltamos. E agora voltamos com tudo, hein? Agora a gente voltou para trocar aquela ideia, para bater vários papos sobre contabilidade, trocar conhecimento e colocando aí vários tijolinhos na nossa construção do conhecimento sobre contabilidade. Então, fica comigo, galera. Meu nome é Carlos Figueiredo. A gente agora vai para a vinheta e na volta vamos trocar aquela ideia sobre contabilidade. Segura aí! Bem, amigos do canal Papo de Contabilidade. No nosso primeiro vídeo, algum tempinho atrás, né? A gente teve uma ideia geral sobre o conceito de contabilidade, sobre o conceito de patrimônio, o que é o patrimônio contábil, quais são os itens que compõem o patrimônio, falamos sobre bens, direitos, obrigações, os aspectos qualitativos que caracterizam, não, que identificam os elementos patrimoniais, os aspectos quantitativos que atribuem um valor aos elementos patrimoniais. Agora a gente vai falar aqui sobre a representação gráfica do patrimônio na contabilidade. É um tema importante, tá? Que vai ajudar muito aí no nosso conhecimento sobre temas vindouros, sobre temas futuros. Então, vamos ficar ligadinho aí e trocar essa ideia sobre a representação gráfica patrimonial na contabilidade. Para começar, a gente precisa entender dois aspectos fundamentais, dois grandes motivos para que a contabilidade seja representada graficamente. Porque você pode estar pensando aí, poxa, para que eu vou querer um gráfico, uma representação gráfica sobre o patrimônio? Eu já sei que o patrimônio é representado por bens, direitos e obrigações, já sei quais são, já sei identificar ali os elementos que compõem cada um desses grupos patrimoniais. Então, para que um gráfico para me mostrar o que eu já sei? A resposta é, através do gráfico, a gente consegue facilitar o entendimento didático do que é o patrimônio. Então, tem muita gente aqui que vai ver aqui no canal que é estudante de contabilidade, tem outros que não são estudantes de contabilidade, mas que tem ali uma curiosidade, tem a vontade de entender um pouquinho melhor o que é contabilidade. Então, para que o entendimento seja facilitado, para que as informações sejam dispostas de maneira mais didática, a gente utiliza um gráfico, né, para representar o patrimônio. Então, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo é que através de uma representação gráfica, a gente tem mais clareza no fluxo de informações e ali no domínio das técnicas contábeis, né, dos procedimentos contábeis. Mais para frente a gente vai ter alguns vídeos aqui no canal que vão mostrar para vocês que a contabilidade tem diversos procedimentos, né, diversas técnicas para desenvolver ali as alterações, para registrar, né, as alterações que ocorrem no patrimônio. Quando você aumenta o patrimônio, diminui, quando tem ali as suas operações de funcionamento da empresa. Então nós temos algumas técnicas, né, alguns procedimentos que vão fazer esse registro. E quando você estiver fazendo lá essas técnicas e procedimentos, você vai lembrar desse vídeo aqui, onde a gente fala sobre a representação gráfica e vai encontrar um pouco mais de facilidade, vai conseguir fazer esse desenho teórico ali na sua cabeça e vai entender, isso aqui então estava em um lado, passou para o outro, isso aqui movimentou dessa forma. Então, fica tranquilo que vai ser bem mais prático, bem mais fácil de entender todas as movimentações através da representação gráfica do patrimônio. E agora, com certeza, vocês querem saber que tipo de gráfico é esse que vai representar o patrimônio de uma empresa na contabilidade, que vai representar contabilmente o patrimônio da empresa. E aí eu vou contar para vocês. É o tesão. Calma, gente, calma. Não tirem conclusões precipitadas. O tesão na contabilidade nada mais é do que esse gráfico que você vai ver agora, ó. É um gráfico em forma de T grandão. Um T grande. Um tesão. Mais tranquilo agora, né? Então, o tesão na contabilidade nada mais, nada menos é do que o gráfico em T que representa
o patrimônio das entidades. Você pode observar aí, olhando para essa figura do gráfico, que ele divide o patrimônio da entidade contabilmente em dois lados. Esse é o motivo da utilização, tá? A gente precisa ali dividir o patrimônio em dois lados. Um desses lados, o lado esquerdo, nós vamos chamar de elementos positivos da contabilidade. Já o lado direito será o lado dos elementos negativos. Então já temos aí duas informações, né? Um dos lados do gráfico representa os elementos positivos, o outro representa os elementos negativos. Agora vamos entender quais são os elementos positivos e quais são os negativos. No lado dos elementos positivos, nós temos os bens e direitos. Já no lado dos elementos negativos, nós temos as obrigações. Agora ficou um pouco mais lógico essa coisa, né? Você já sabia que a contabilidade tem bens, direitos e obrigações. De um lado, os elementos positivos chamamos de bens e direitos, e do outro lado, os elementos negativos chamamos de obrigações. Agora, aproveitando o conhecimento que já tivemos lá do primeiro vídeo do canal, vamos colocar aí alguns exemplos do que são esses elementos positivos e negativos, né? Vamos colocar alguns exemplos de elementos patrimoniais que são representativos de bens, direitos e obrigações. Dá uma olhadinha aí no gráfico. Olha aí, ó, do lado esquerdo, o lado dos elementos positivos, nós temos, representando os bens, o elemento caixa, o elemento estoque de mercadorias, o elemento móveis e utensílios e o elemento veículos. Representando os direitos da entidade, nós temos o elemento duplicatas a receber e o elemento promissórias a receber. Já no lado das obrigações, nós temos o elemento duplicatas a pagar, o elemento aluguéis a pagar, o elemento salários a pagar e o elemento impostos a pagar. O que nós acabamos de fazer foi distribuir os elementos dentro dos seus grupos de elementos patrimoniais, dando aí ênfase ao aspecto qualitativo, ou seja, identificamos cada um. Agora vamos olhar de novo aí para o nosso gráfico do patrimônio e fazer a distribuição conforme os aspectos quantitativos. Vamos lá. De acordo com o aspecto quantitativo, nós temos em caixa R$8.000, estoque de mercadorias R$4.500, móveis e utensílios R$10.000, veículos R$50.000, duplicados a receber R$2.000, promissórias a receber R$1.000, duplicatas a pagar R$2.000, aluguéis a pagar R$3.000, salários a pagar R$8.000, impostos a pagar R$1.500. E agora nós já temos aí o gráfico bem delineado, né, bem desenhado, com todos os bens, direitos e obrigações, divididos entre o lado dos elementos positivos e o lado dos elementos negativos, com os seus respectivos aspectos qualitativo e quantitativo. Agora nós precisamos entender que existe na doutrina contábil uma terminologia específica para esses dois lados do patrimônio, tá? A gente não vai ficar aqui a vida toda chamando o lado direito de elementos negativos e o lado esquerdo de elementos positivos, tá? A doutrina contábil, a teoria contábil, traz para a gente uma terminologia oficial, que é o que a gente vai utilizar daqui em diante, tá? Dá uma olhada aí no gráfico novamente. O lado esquerdo dos elementos positivos é chamado na contabilidade de ativo, e o lado direito dos elementos negativos é chamado na contabilidade de passivo. Então a contabilidade tem o seu patrimônio representado graficamente por ativo e passivo, onde o ativo contém bens e direitos e o passivo contém as obrigações. Agora a gente tem tudo certinho aí. Patrimônio dividido em dois lados dentro da representação gráfica. Um dos lados é chamado de ativo, com os bens e direitos, o outro lado é chamado de passivo, com as obrigações. E aí fica essa representação completinha, com o nome de ativo, passivo, os elementos distribuídos com seus aspectos qualitativos e quantitativos, tudo bonitinho. Dá uma olhada aí como é que ficou bacana.
E assim a gente encerra esse nosso ponto falando sobre a representação gráfica do patrimônio. Você já colocou mais um tijolinho aí na construção do seu conhecimento contábil. Beleza, gente? Se você gostou do vídeo, dê o seu like, deixe o seu comentário, pode escrever qualquer coisa no comentário, quer elogiar, quer criticar, quer dar uma sugestão. O importante é você participar do canal, o canal é feito para vocês. Se você gostou, indica para um colega, fala lá para o colega de turma, fala para o vizinho, fala para o primo, para o irmão, qualquer um que quiser ter um pouco mais de informações sobre o que é a contabilidade, manda dar uma chegadinha aqui que a gente vai bater um papo de contabilidade de primeira linha. Um abraço, gente. Obrigado aí pela atenção de vocês. Obrigado por ter vindo aqui participar. Até o próximo vídeo. Fui!